Olá, psicóloga! Olá, psicólogo! Que bom que vocês estão aqui comigo nessa segunda aula do nosso mini curso 4 pilares para um consultório lucrativo. Será que você já está com seu consultório lucrando aí dentro da sua atividade profissional? Eu quero te dizer que eu me chamo Marlise Alves. Espero que você tenha acompanhado a aula de ontem, onde falei sobre as crenças relacionadas ao dinheiro, sobre o primeiro pilar dos 4, pilar dinheiro, foi esse o nosso tema de ontem, né? Falei sobre crenças financeiras que muitas vezes nos impedem de evoluir e de alcançar outros resultados. Falamos, inclusive, sobre a história de vida relacionada ao dinheiro, fiz alguns questionamentos por lá e trouxe algumas sugestões bem práticas já do pilar ação e organização. Uma delas, se você por um acaso não anotou ou não iniciou, é separar as contas. Separar aquilo que é da pessoa física e aquilo que é do consultório. Mesmo que ainda não exista um CNPJ, separe as contas bancárias para que você consiga observar, melhor dizendo, de maneira mais prática os seus resultados. E claro, saber qual é o seu custo de vida pode ser aí o pontapé inicial no pilar organização. Então, quando a gente fala em consultório de resultado, em psicólogo de resultado ou em psicóloga dona realmente do seu dinheiro, dona do seu negócio, ela passa também pelas questões de organização. Agradeço por você estar aqui assistindo, que bom que você se interessa por esse tema. Não são só as questões técnicas que precisamos estudar enquanto psicologia, mas entender também dos negócios e da parte financeira é essencial para que o negócio prospere e que vá muito bem. Já quero te falar o que nós vamos ter nesse nosso encontro de hoje. Eu vou te trazer aqui um segredo para economizar dinheiro. Todo mundo gosta de economizar e ninguém gosta de saber que está perdendo dinheiro. E essa aula de hoje é para isso, para eu te mostrar um segredo para tu economizares, principalmente aí na questão dos impostos, na questão tributária. Vamos falar sobre isso, espero trazer de uma linguagem muito simples e acessível, para que você tenha aí total conhecimento sobre a legislação aqui no Brasil e não fique à mercê, né? Porque quando a gente está à mercê da lei, a gente está fora da lei. E eu não quero que você, como psicóloga dona, seja mais uma das pessoas que está aí, talvez, disfarçando seus impostos, ou então está prestes a cair nas malhas do leão, nas malhas finas da Receita Federal. Então, vamos falar sobre isso. Eu quero convidar você já a olhar para a sua clínica como sendo um negócio. E sendo um negócio, eu vou te mostrar como economizar muito dinheiro ao longo dessa aula de hoje. Vou apresentar aqui alguns números para você, inclusive fazendo comparativos. Bom, para quem ficar aqui até o final da aula, eu tenho um presente bem especial que vai aparecer por aqui. Então, fica aqui comigo, vou revelar o presente já na sequência, né, no finalzinho da aula, e eu quero te trazer, então, esse conteúdo. Primeiro de tudo, eu quero perguntar se você está com seu consultório de psicologia totalmente regular, se ele está regularizado. O que a gente precisa para ter um consultório de psicologia regular? Primeiro de tudo, que a gente precisa ter consciência de que existem algumas regulamentações para que o meu consultório de psicologia possa funcionar adequadamente. Primeiramente, eu tenho que prestar contas para 2 órgãos, especificamente, para a Receita Federal do Brasil, então, a nível nacional, o nosso órgão máximo pede que a gente faça os nossos cadastros e pague impostos para o governo federal. Então, como qualquer outra pessoa que presta serviços dentro do Brasil, existe uma fatia, né, que vai para os impostos federais. Não sei se você sabe dessa metáfora, né? Mas a melhor maneira de se explicar impostos para uma criança é quando você oferece um sorvete para a criança, né? A criança pega aquele sorvete na mão e de repente você vai lá e dá aquela bocada no sorvete. Essa é a melhor maneira de explicar para a criança que tem um imposto. Assim como eu quero te explicar que todo o dinheiro que você ganha no seu consultório não é todo seu. Parte é sim dessa bocada do leão que precisa ser paga todos os meses para que você continue regular aí dentro do seu negócio de psicologia. Então, vamos juntos. Entendida aí a questão dos impostos a nível federal, a gente tem uma segunda camada aí que precisa ser prestado conta. É a prefeitura municipal da sua cidade. Você sabia que como profissional liberal, independente se você é psicólogo, fisioterapeuta, qualquer outra profissão liberal, você precisa ter um cadastro na prefeitura da sua cidade para funcionar adequadamente
dentro da profissão, né? Então, a gente não pode falar que um pintor é um pintor regular dentro da sua profissão se ele não estiver cadastrado dentro da prefeitura da sua cidade. Então, tem algumas formas para que esse cadastro exista, né? Então, as duas principais são CNPJ, que é o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, e CPF, que eu tenho certeza que você que está me assistindo já tem, porque todo cidadão brasileiro, ou até mesmo aqueles que vêm de fora para cá, que se instalam no país, também possuem um CPF. E é através desse CPF que você vai fazer a sua regularização do seu consultório de psicologia. Agora, será que vale a pena ficar com o CPF ou será que vale a pena migrar para um CNPJ? É sobre isso que eu vou conversar com você já já. Antes, deixa eu tomar uma água aqui. E eu quero te responder uma pergunta que todos os psicólogos que geralmente me fazem. Tá, mas eu não posso ser MEI? O que é o MEI? O MEI é um microempreendedor individual. Ele foi criado há vários anos atrás e ele foi criado para profissões não regulamentadas, profissões simples. Então, se você presta, por exemplo, um treinamento para alguém, sim, você pode ter um MEI e fazer a tributação através do MEI. Então, esse é um outro assunto para uma outra aula. Mas hoje eu quero te dizer, serviços de psicologia, de psicoterapia, serviços profissionais não podem ser utilizados como sendo MEI, como microempreendedor individual. Então, a gente já descarta essa possibilidade do MEI, a não ser que sejam para treinamentos, para workshops que você vai fazer, para algum outro tipo de serviço. Agora, para a pessoa física que presta serviços para outras pessoas físicas, como psicoterapia e a terapia em si, né, não dá para colocar isso dentro de um CNPJ de MEI. Aí nos sobra duas alternativas, CNPJ e CPF. Lembra disso, né? Eu quero te falar o seguinte, que independente se você vai regularizar através do seu CPF ou se você vai regularizar através do seu CNPJ, você precisa saber que precisa fazer registros obrigatórios. Então, se eu estou falando aqui do CPF, né? Se eu vou fazer os meus registros obrigatórios aqui como CPF, eu tenho que pagar imposto de renda a nível federal. Então, para eu pagar esse imposto de renda, eu faço o que a gente chama de carnê-leão. Eu tenho que pagar a previdência social também, porque eu estou prestando serviços no Brasil, eu pago a previdência, e eu tenho que fazer um cadastro na prefeitura municipal da minha cidade, avisando que eu estou, então, trabalhando com psicoterapia, que eu estou atendendo como psicóloga clínica aqui dentro da cidade. E aí a psicologia está ali com o aval da prefeitura, com o alvará. Então, você pode optar aqui nessa pessoa física por ter um local, assim como eu tenho aqui o meu espaço, o meu escritório, você pode ter também o seu consultório físico, e aí você precisa registrar esse consultório aqui na prefeitura. Ou se você quiser atender à distância, também assim como a gente está se falando, né? Apesar de eu estar aqui na minha sede física, eu também atendo virtual aqui à distância, como essa aula que estou gravando. E então você pode ter um registro de não estabelecido, profissional liberal, autônomo, não estabelecido psicólogo, aí dentro da sua cidade, aonde você está. Então, essa é a forma da pessoa física se registrar. E, em contrapartida, a gente tem a forma da pessoa jurídica também, né? Na pessoa jurídica, nós temos alvarás, temos o CNPJ, temos um registro na junta comercial, temos os alvarás obrigatórios, e aí depende do local, depende da prefeitura. Algumas prefeituras exigem o alvará da vigilância sanitária e dos bombeiros também, e o alvará normal. Agora, o que eu quero te chamar a atenção, né? Nos dois casos, é preciso que você também faça o registro e acompanhe dentro do Conselho Regional de Psicologia aí da sua cidade. Ai, Marlise, mas eu não gosto do conselho, eu não quero pagar. Bom, independente se você gostar ou não, os conselhos regionais, eu sei porque eu faço parte do Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Contabilidade, não é de Psicologia. Faço parte do Conselho Federal de Contabilidade. E a gente sabe que é o órgão que regulamenta a profissão. Então, se eu estou registrada dentro do meu conselho regional, aí falando aqui com as psicólogas de psicologia, eu estou então com o aval de um conselho de classe dizendo que eu posso atuar de maneira irrestrita. E claro, se esse meu recibo aqui ele não tem o número do CRP, você sabia que a Receita Federal pode dizer que você não é uma psicóloga de fato? E dizer para o seu cliente que ele precisa retirar aquele recibo lá do imposto de renda dele?
porque essa é uma outra informação importante que eu quero trazer aqui para você dentro desse pilar negócios que nós estamos trabalhando, né? Acho que acabei esquecendo de falar isso. Nosso Dona, né, metodologia Dona, temos 4 pilares, e o primeiro deles é o pilar dinheiro, que nós trabalhamos ontem, o pilar organização, vamos falar na terceira aula, e hoje é o pilar negócios, e o pilar ação também vamos falar na terceira aula. E aí eu quero te falar que dentro desse pilar N, negócios, tem toda essa regulamentação, né, da sua profissão. Então você precisa conhecer o mínimo para decidir, então, o que vai fazer por aí. Eu gosto de ter as coisas muito transparentes, principalmente porque, como contadora, aí há mais de 25 anos, eu sei os cruzamentos de dados que acontecem dentro da Receita Federal. Então, eu sei que quando o teu cliente te faz um Pix, né, ele contratou um serviço de psicoterapia, de psicologia, e ele te fez um Pix no final do mês ou no começo do mês fazendo o pagamento dos serviços, ele pode pegar esse print do Pix e fazer e colocar isso na declaração do imposto de renda dele contra o teu CPF. E lá na declaração de imposto de renda dele, né, daquela pessoa física, o que a gente vê, né? Quando eu estou fazendo declarações ali entre o período de março e maio de cada ano, que o cliente apresenta seus documentos, manda sua declaração para cá. Aí a gente começa a verificar se aquele cliente que está pagando muito imposto, se não tem outras alternativas para baixar aqueles impostos. E aí, nesse baixar os impostos, a gente vai pedindo: olha, não tem recibo de médico, de dentista, de fisioterapeuta, de psicólogo, de clínica médica, vai atrás dos recibos. E aí, se ele tem um Pix, onde ele passou para a tua conta, né, um comprovante de depósito simples, ele pode sim declarar, mesmo que isso não esteja acordado entre vocês no começo da terapia. E geralmente eu sei que os contratos iniciais têm esse acordo, né? Você vai declarar, não vai declarar? Bom, aqui ainda dentro, né, desse pilar aqui, negócios, eu quero te perguntar, como é que tu te sente quando tu vai no dentista e ele diz assim, olha, 3.000 reais, mas tu quer com recibo ou sem recibo? O que te passa esse tipo de contrato que é feito? Eu me passa que aquele não é, né? Vou trazer aqui a minha percepção como contadora. Me passa que aquele profissional ele ainda é um pouco amador. Não sei como é que é a tua percepção por aí, mas um dentista que me pergunta se eu quero com nota ou sem nota é igual quando tinha antigamente aquela propaganda, né? Que falava La Garantia Soy Yo, para quem ia comprar produtos importados dentro do Paraguai, né? Então, me parece algo assim estranho, né? Estranho e que está tentando esconder algo. Será que é a qualidade desse serviço? Eu quero te questionar sobre esse pilar negócios, né? Será que você tem feito negócios adequadamente e está tranquila aí com relação aos teus impostos? Mas, né, antes de você decidir qualquer coisa, fica aqui comigo até o final, não vá embora, fica aqui. Eu vou te mostrar agora na prática como que funciona essa parte de tributação. Porque essa eu sei que é uma das principais dúvidas das psicólogas, e eu preparei aqui um material bem legal para te tirar todas as dúvidas com relação a isso. Então vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela. Vou te mostrar aqui uma planilha que eu fiz comparativa entre os impostos, né, para te explicar assim de uma maneira geral como é que funciona essa tributação. Então, primeiro, eu quero dizer aqui para você o seguinte, que a gente tem 2 opções, né? Então, lembrando, pessoa física e pessoa jurídica. Dentro aqui da opção de pessoa física, eu tenho que fazer algumas regularizações, como eu falei. Então, CPF na Receita Federal, tem que ter o cadastro de autônomos na prefeitura da minha cidade e tem que ter o CRP de pessoa física para poder, então, fazer isso acontecer. Eu peguei um exemplo aqui de uma cliente minha. Esse exemplo é um exemplo real, tá? Então, é um exemplo de uma cliente em que ela cobra em torno, uma média de R$ 150 por sessão. Ela atende, em média, 20 clientes, pacientes semanais. E isso gera, então, para ela, em torno de R$ 3.000 por semana, gera R$ 12.000 aí por mês. Será que esse já é o seu caso? Você já está aí nesse patamar de 12 mil? Está acima disso? Será que está abaixo? Vou falar também para quem está começando e está ainda num patamar abaixo. Então, olha só. Nesse exemplo aqui que eu trouxe, a gente está considerando um recolhimento de INSS de 11%. O que isso quer dizer, tá? Eu posso recolher um INSS aqui na minha pessoa física, numa alíquota de 11% sobre o valor de um salário mínimo, desde que eu não exerça atividade remunerada para pessoas jurídicas. Então, se dentro do meu consultório for
todo mundo, paciente, pessoa física, eu consigo me enquadrar dentro desse benefício aqui da Previdência. Pagando esse benefício, importante salientar que não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição e nem direito a utilizar esse tempo para outros regimes da Previdência Social. Então, é a Previdência Social básica, tá? Então, esse primeiro cálculo que eu quero te mostrar aqui é essa tributação na pessoa física para clientes exclusivos de CPF, uma tributação de INSS de 11% e uma tabela de imposto de renda com deduções de livro caixa. Se você nunca ouviu falar nisso, talvez você já tenha escutado falar em livro caixa. Livro caixa é um software do governo federal, da Receita. Inclusive, hoje ele é online. A gente entra, faz um login e uma senha no CPF da pessoa, entra nesse login e senha dentro do portal do imposto de renda da Receita Federal e faz esse preenchimento de maneira online, de uma maneira simples. Eu vou colocar ali todos os meus clientes que me pagaram nesse mês agora, que eu estou fazendo esse controle, e todas as despesas relacionadas ao mês, porque a gente sabe que do 12 mil eu paguei várias coisas, né? E aqui dentro desse 12 mil de faturamento, que eu coloquei aqui nesse aproximado, eu estou colocando aqui um valor de livro caixa, que era, inclusive, o valor de livro caixa da minha cliente, lá em R$ 1.300. Ela tinha de despesa em janeiro, depois foi para 1.700, 1.900 e depois equilibrou ali no 1.755. Quais são esses números? Quais são esses valores? Isso tem a ver com aluguel que é pago, condomínio que é pago, CRP que é pago aí durante o ano, testes psicológicos, se por acaso você utiliza de teste, você pode colocar aqui no livro caixa, e outras despesas relacionadas à atividade. Se você faz supervisão, e eu imagino que para você estar aqui, você faz supervisão, né? Porque eu entendo que somente psicólogos muito bem antenados e conectados com a sua profissão que fazem supervisão. Então, a supervisão, a despesa de supervisão também está aqui nessa dedução de livro caixa. Despesa de contabilidade também está ali. Então, digamos que ela tem aí por mês esse valor mensal que ela paga para que ela consiga ter esse 12 mil de receita. Então, o 12 mil aqui de faturamento é o valor que ela recebeu. Lembra qual foi o cálculo que eu fiz aqui? Eu calculei o seguinte, ó, R$ 150 por sessão, em média, 20 clientes, pacientes e R$ 3.000 por semana, que equivale a 12 mil por mês. Isso quer dizer que todos os meses eu vou ter, então, um valor que equivale a 11% do salário mínimo. O salário mínimo, R$ 1.212, eu vou pagar por mês R$ 133,32. Vou fazer o abatimento do livro caixa e vou ter, então, uma coluna aqui que se chama base de cálculo, que vai ser o valor que eu vou utilizar para pagar o meu imposto de renda. Então, eu recebi o 12, eu decidi aqui na minha pessoa física fazer o pagamento do INSS através do valor mínimo, porque eu só tenho cliente de pessoa física, não tenho nenhum recebimento de pessoa jurídica, então eu posso utilizar essa opção. E, claro, utilizei a base de cálculo para calcular o imposto de renda. E aí, eu vou fazer o cálculo do imposto de renda. Aqui está o valor de acordo com a tabela. Que tabela é essa, Marlise? É essa aqui que está aparecendo aí na sua tela agora. Essa tabela, ela está... Ai, vou ter que contar isso para você. Ela está sem atualização já há mais de 7, 8 anos. Acho que já faz mais de 10, eu já até perdi a conta de quanto tempo faz que ela não atualiza. Isso quer dizer que quanto mais o tempo passa e os salários aumentam, mais a gente paga imposto de renda, tá? Infelizmente, o governo não atualizou mais a tabela. E essa é a tabela que a gente tem. Então, rapidamente vou explicar aqui como é que funciona o cálculo. Digamos esse mês aqui, ó, deu líquido aqui, fiquei com R$ 10.566,68. Qual é a alíquota que eu vou pagar? Acima de R$ 4.664,69, eu pago 27% de imposto, 27,5%. E eu tenho aqui uma tabela a deduzir de um valor, uma parcela a deduzir de R$ 869,36. Então, eu estou vendo aqui que do 10.566 eu vou pagar R$ 2.036 de impostos, dentro de imposto de renda. Então, resumindo aqui, né, em um mês, aqui eu gosto muito de fazer a conta por ano, né? Então, vamos pensar anual. Assim a gente já começa a pensar no pilar N negócios. Não adianta eu pensar somente no mês, esse mês está apertado. Não, vou pensar um ano, né? Um ano do meu negócio de psicologia me renderia quanto? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um faturamento de 144 mil, faturamento, receita, são termos aí um pouco, talvez, mais complexos para você, mas eu quero te dizer que tem outras formas da gente conversar sobre isso, né? E quando a gente começa a aprofundar sobre esses temas, isso passa a ser rotineiro e simples, né? Simples aí para você. Claro que para saber mais sobre isso, para a gente mergulhar mais, eu tenho um curso que é o Seja Dona, né? O Seja Dona Psi,
que fala justamente sobre isso, e aí esses termos ficam mais tranquilos aí com você, mas eu espero que tenha conseguido explicar. Faturamento é o seu recebimento, o valor bruto das suas consultas, né, do valor que você tem aí. Então, dentro disso, temos faturamento de 144 mil, INSS de 1.599, imposto de renda aqui de 23, um valor de ISS fixo que a gente paga, pelo menos esse é o valor aqui da Prefeitura Municipal de Florianópolis, de 980, e mais a contabilidade, 2.400, considerando aí um valor médio de R$200, para tu teres uma empresa de contabilidade fazendo tudo isso para você. Você não precisaria fazer nada, né? É só mandar uma relação com o CPF dos teus pacientes e quanto que cada um recebeu, e a contabilidade te traduz isso e te entrega isso pronto. Mas o que eu quero te dizer que não é essa facilidade que eu quero te entregar neste momento, pode ser que em outro, mas nesse momento que eu quero te mostrar são as comparações. Então, esse seria um primeiro cenário. Um segundo cenário seria o cálculo de de imposto de renda aqui para quem recebe também tributação na pessoa física, que recebe também de pessoas jurídicas ou que quer aproveitar dos benefícios fiscais da Previdência Social. Quando eu pago 20% para a Previdência Social, eu pretendo, então, conquistar a aposentadoria por tempo de contribuição, ou desejo uma aposentadoria por idade com um valor maior que o salário mínimo. Então, aquela aposentadoria lá de antes só te garante um salário mínimo depois que tu tiver 65 anos para cima. Aqui não, se eu pago numa tabela de 20%, e aí tem a categoria de pontos e tudo mais, também é assunto mais aprofundado, assunto para aulas que vão estar lá dentro do curso da Dona Psi. Mas aqui o que eu quero te dizer é o seguinte, né? Se tu já tens um tempo de contribuição ou se tu pagas já Previdência Social através de um CNPJ, obrigatoriamente tu tens que estar aqui. Aí o que que muda aqui, né? Muda tudo, porque o INSS fica bastante elevado. Eu começo a pagar INSS aqui num montante de 20% sobre 12 mil. Deixa eu ver até se esse valor aqui tá certo. Não, não é 20% sobre 12 mil, é a tabela máxima da Previdência Social, que é esse valor que está aqui de R$ 1.417. Então, veja aqui, se no exemplo anterior eu pagava 133, agora nesse exemplo eu já pago 1.417. Se eu quiser fazer essa tributação com 20%, em virtude dos benefícios fiscais que eu tenho, que eu posso possuir, ou então em virtude de uma obrigação, de uma obrigatoriedade. Então, fica aqui essa chamada, né, de atenção. Claro que daí o imposto de renda vai ser um pouquinho menor, porque a gente tem uma dedução, né? Contabilidade vai ser a mesma coisa, aqui eu considerei o mesmo livro caixa, e aí vamos ver aqui, né? Faturamento 144 mil, INSS 17.004, imposto de renda 18, 980 de ISS fixo, 2.400 de contabilidade, total pago 39. Vamos fazer uma comparação aqui, né? Aqui eu fico com um líquido de R$ 104.841,23. E aqui eu fico com um líquido de 116 mil. Então, só aqui a gente já tem uma diferença de 13 mil reais praticamente durante o ano. Mas o que eu quero te mostrar mesmo é essa parte aqui da pessoa jurídica, né? Então, aqui espero que você tenha compreendido, assim, em linhas gerais. Teremos mais tempo juntas para eu te explicar realmente tudo, tirar todas as dúvidas. Mas, em linhas gerais, essa é a tributação na pessoa física. E agora eu quero te mostrar na pessoa jurídica. E se fosse um CNPJ com esses mesmos números, como será que seria? Primeiro, o CNPJ precisa de uma regulamentação na Receita Federal, precisa ter um cadastro também na prefeitura, para que a prefeitura te libere nota fiscal, e precisa ter um CRP de pessoa jurídica. Então, isso é o que garante que essa empresa, esse CNPJ, esteja regular. Dentro disso, tributação do Simples Nacional, que é hoje a tributação mais válida para profissionais autônomos e também para psicólogas, né? Quero falar aqui para você, dentro do anexo 3. Como é que funciona dentro do anexo 3? Você vai pagar aqui dentro desse Simples Nacional, mesmo faturamento de 12 mil, você vai pagar aqui um valor de 6% sobre o 12. Então, aonde antes a gente via todos esses impostos separados, dentro da empresa você paga 6% sobre o 12 mil, que vai dar esse total de 620. Só que tem uma regra. Para a gente conseguir pagar esse 6%, a gente vai ter que ter um prolabore mínimo de 28% sobre esse 12. Então, não te preocupa com tantos cálculos, isso quem faz são as empresas contábeis, a gente pode te ajudar aqui. Não é essa a intenção, é só te passar um geral aqui para que tu entendas como funciona. Então, 28% de prolabore, e aí o meu INSS sobre o prolabore, sim, esse vai ser de 11%
sobre o 3.360, com validade para aposentadoria por idade, com contagem de tempo de serviço. Você não vai só receber aquele um salário mínimo lá daquele exemplo anterior, mas vai receber aqui proporcional. E o imposto de renda, aqui um valor bem mais baixo, né? R$ 149,20. Claro, contabilidade fica um pouquinho mais engrossado no caldo, né? Porque tem mais tarefa para fazer aqui, então a contabilidade é um valor um pouco mais expressivo. Lancei aqui uma média de R$ 450 para um faturamento aqui de até 180 mil no ano. Como que ficaria isso? 144 mil de faturamento, INSS 4.435, imposto de renda 1.790, 8.640 de Simples Nacional, alvarás anuais em torno aí de R$ 500, contabilidade 5.850, total pago no ano 21.215, sobra de 122.784,40. Isso quer dizer que de 122.784,40 menos o que estava mais barato aqui, 116, 122 menos 116, você está economizando aí R$ 6.000, se você puder estar nessa modalidade. Se você não puder estar e estiver somente nessa modalidade aqui do 104 menos 122, a gente está falando de uma economia, gente, de R$ 18.000 por ano. R$ 18.000 por ano dividido por 12 meses dá um total de R$ 1.500 por mês. Então, muita atenção. Se você estiver tributando nesse modelo aqui, se você tem, por exemplo, um cadastro de pessoa física, Marlise, mas eu estou pagando só o imposto de renda. Você está devendo o ISS fixo e está devendo o INSS. E esses dados, essas informações, elas podem ser cobradas pela Receita Federal. A Receita Federal tem um prazo de 5 anos para fazer a cobrança. Então, eu não quero te deixar aí à mercê com o teu consultório de psicologia fazendo isso acontecer, né? Então, muita atenção. Agora, quero te mostrar aqui resumidamente por mês esses comparativos. A gente já está finalizando aqui a nossa aula, mas eu não posso te deixar aí sem um presente no final. Fica aí comigo que já já eu vou te liberar um presente bem legal. Exemplo aqui, né? Então, da psicóloga que recebe aí 12 mil por mês, aqui no modelo de 11% de INSS, somente para quem recebe somente de pessoas físicas. Se você recebe de plano de saúde, por exemplo, não entra aqui, né? Vai entrar somente aqui embaixo. E aqui o INSS de 20% sobre o valor do faturamento limitado ao teto máximo, e aqui a empresa do Simples Nacional. Veja só, se por mês aqui, né? Então, comparando, a gente tem aqui numa empresa do Simples Nacional um valor pago mensal de R$ 1.688, que dá a mais R$ 8.171,96, quando comparado à modalidade 1, e R$ 19.000 quando comparado à modalidade 2, num período aí de um ano. Então, muita atenção. Marlise, mas eu ainda estou em fase inicial. E aí? Estou recebendo em torno de R$ 5.000 por mês. Eu fiz um exemplo aqui de 5 mil para a gente ver. R$ 100 por mês a consulta, 13 atendimentos por semana, 4 semanas dá aproximadamente aí 5 mil. Valor de INSS não vai mudar. Aqui o valor de INSS muda, né, nessa segunda categoria, e na terceira categoria também modifica um pouco. Nessa modalidade aqui, veja que ainda vale mais a pena se você só, e aí, claro, né, sempre com esse C, se você atende somente pessoas físicas e emite recibos somente para CPF, recibos ou notas fiscais, e aí tanto faz um ou outro, isso é assunto para outra aula, aí sim você se encaixa aqui dentro e vai pagar o R$ 513,52 ali durante um mês. Se você faz por conta própria, por exemplo, você pode desconsiderar aqui o valor da contabilidade, né? Vai estar pagando ali R$ 313,52. Não necessariamente é obrigatório, mas você precisa pelo menos saber fazer, né? E aí isso eu ensino lá dentro do programa do Seja Dona. E aí aqui no segundo ponto, quando você apresenta ali a necessidade de emissão e de pagamento de 20%, olha aqui como é que fica, né? A gente já está pagando R$ 1.259 contra R$ 904 da pessoa jurídica. Então já começa a valer a pena. Isso gera uma economia prevista aí de R$ 4.268,40 ao ano. Então estamos falando aqui de economia e de você pagar menos impostos. Por último, quero trazer um exemplo aqui do 7.500. Para mim, o 7.500 aí é aproximadamente o nível de corte. Quer dizer, o nível de corte, se você atende somente pessoas físicas. Aí, nesse nível de corte,
vale a pena começar numa pessoa jurídica a partir desses 7.500 aqui de faturamento, né? Fazendo essa comparação. Aqui começa a ficar elas por elas, né? 1.132 contra 1.145. Lembrando que aqui você pode emitir notas para quem você desejar, vai te trazer aí mais amplitude de talvez atender em algumas outras clínicas, atender plano de saúde e tudo mais. E aqui, se a gente estiver falando dessa modalidade em que você já tem recebimento de pessoa jurídica, né, e precisa pagar o INSS de 20%, aqui R$ 5.000 já está valendo fazer essa abertura da pessoa física e da pessoa jurídica. Nossa, quanta coisa que eu tenho horário para terminar essa aula, né? Eu quero te dizer que espero que tenha chego aí de maneira simples, de maneira direta, mas quero te dizer que assim, ó, conteúdo dessa aula só não vai bastar não, tá? Esse é uma explanação, é uma explicação breve, direta e objetiva, porque eu quero que você regularize aí o seu negócio. Então, estamos falando dos pilares da dona em psicologia. O D de dinheiro, falamos na aula de ontem, na aula 2. O de organização e o A de ação, vamos falar amanhã. E o N de negócios é para te trazer essa realidade e essa possibilidade, sim, de você pagar menos impostos com um consultório totalmente regular, com um consultório totalmente livre aí de perigos. De perigos que eu digo perigos fiscais, né? Porque se, ó, leão da Receita Federal bate na tua porta, minha amiga, isso dá uma dor de cabeça danada, né? Se a tua declaração vai para malha fina, ou se a declaração do teu cliente vai para malha fina por causa dos recibos que você não emitiu, isso dá aí uma dor de cabeça. E claro, prevenir é sempre o melhor, né? É sempre a melhor parte. Às vezes, quando eu falo para psicólogas sobre esse tema, né, eu costumo escutar, mas é muito doído, tem que pagar impostos, e é não só para psicóloga, né? Para donas de negócios como um todo. E eu ouço muito esse tipo de frase: eu não gosto de pagar imposto, o dinheiro vai para que lugar, a gente não vê para onde que ele está indo. A frase que me norteia aqui, e ontem eu falei sobre frases positivas, né? A frase que me norteia quando o assunto é negócio é a seguinte frase: quanto mais imposto eu pago, mais dinheiro eu ganho. Quando eu internalizei isso, eu vejo os relatórios aqui da minha empresa, do meu negócio, digo, opa, quanto imposto que a gente está pagando, né? No fundo dá aquela coisa, mas eu sempre tenho essa clareza. Quanto mais imposto eu pago, mais dinheiro eu ganho. Então, eu quero ainda pagar R$ 100.000 de imposto todos os meses. Quero pagar R$ 200.000. Isso significa que a minha empresa vai estar faturando muito bem e o meu negócio vai estar indo muito bem. Espero que tenha feito sentido para você. Para você que ficou aqui até agora, né? Eu vou te mandar, então, um material, um resumo aqui dessa aula. Vou te presentear com esse conteúdo extra para você que ficou aqui até agora, com tudo isso aqui de uma maneira mastigada e bem orientada para que você tenha esse material aí contigo. E claro, né? Os 2 próximos pilares, eles são ferramentas essenciais para que você tenha os resultados. Eu gosto de pensar o seguinte: a gente consegue aumentar resultados em clínicas, em consultórios de psicologia em 30%. Um pilar é a questão de mudança de mentalidade com relação ao dinheiro. Então, digamos que você melhore a sua forma de cobrar os seus pacientes em 10%, ok? Contas a receber em ordem, todo mundo pagando em dia, isso já melhora em 10%. Mais 10% é referente ao pilar negócios. Deixar tudo isso regularizado, fazer os pagamentos de impostos da menor maneira possível, segredo para pagar menos. E o terceiro, que vai te garantir mais 10% também, é entrar em ação de maneira organizada, e é sobre isso que eu quero te falar amanhã. Então, eu te aguardo na nossa aula 3. Foi um prazer estar aqui com você e até a nossa terceira aula dos 4 pilares do consultório lucrativo. Até lá.